Essa é a parte 2 do exemplo 9b e 10 do treinamento básico do CIA, aonde iremos ver outros resultados que não foram apresentados nos exemplos anteriores, como, por exemplo, deformações 3D e tensões 3D. E, além disso, iremos ver a extração de imagens e desenhos e a extração de plantas. Feito o cálculo, vamos entrar na aba de resultados. E aqui eu vou apresentar alguns resultados que não foram apresentados nos exemplos anteriores. Então, nós temos aqui os deslocamentos de nós. Esse deslocamento de nós, eles são no sistema global. Letra inicial aqui maiúscula, então sistema global. Então, eu posso pedir para qualquer uma das cargas, por exemplo, a carga horizontal. Eu vou clicar em atualizar. E temos aí os deslocamentos. Eu tenho uma escala gráfica para resultado também. Posso reduzir um pouco a escala para ficar mais fácil visualizar. Esses resultados, clicando aqui e clicando aqui, eu posso ver as unidades. Então, em milímetros, valores pequenos. Se eu quiser, como foi mostrado até em outro exemplo, clicar em deformação, comprimento, botar aí 4 casas decimais. Clica no disquete para salvar isso aqui como um novo padrão, para que você não tenha que ficar alterando toda hora. E tá aí agora o novo padrão. Então a gente tem os deslocamentos e as rotações também. Claro que se eu marcar todos vão ficar várias informações uma em cima da outra. Eu também tenho a opção de mostrar a malha deformada. Então essa é a malha deformada da estrutura. Posso escaloná-la. E com a malha deformada, eu posso também exibir o vídeo da deformação. Visualizar, nova janela de animação. Clico no primeiro ícone. Aqui é um ambiente do CIA, pode clicar dentro e depois dar zoom, rotacionar, para visualizar melhor. Então isso você pode fazer para uma combinação do tipo linear, não pode ser envoltórias, tá? Para exibir a malha deformada, tem que ser combinações lineares, ou para os casos de carga. Você pode optar isso para ver a malha deformada, tá? Para os valores, o X, o Y, FZ, FY, isso aqui você pode mostrar para qualquer tipo de combinação, de norma, envoltória, o que seja. Só tem a restrição mesmo para a malha deformada. Você também tem a parte de estrutura deformada. Isso aqui, geralmente você vai utilizar quando você tem placas na estrutura. Aqui está o peso próprio e a deformada do peso próprio. Você também pode pedir o vídeo dessa situação aqui. Então, quando você tiver um elemento 2D, geralmente você vai pedir estrutura deformada e vai pedir o vídeo. E quando você tem só elementos 1D, você pode pedir nos dois pontos. Você também tem a opção do deslocamento 3D. E aqui no deslocamento 3D, você também é a mesma configuração anterior, né? Você escolhe peso, o tipo, caso de carga ou a combinação que seja. Clica em atualizar. Você vai ter a visualização renderizada da estrutura. Okay? Você tem os deslocamentos e rotações também possíveis, ou o global. As tensões, você também pode pedir as tensões na estrutura, ou as tensões de um elemento específico. Também vai funcionar, basta selecionar o elemento, botar como atual. Você só visualiza aquele elemento que você deseja. As reações, a tabela de fundação também é possível. É um resultado basicamente texto. Resultante das reações é o resultante no centro gravitacional dos apoios. Depois você tem a resultante do apoio espacial nodal. Isso é a resultante em relação à deformação da estrutura. Depois aqui você tem
alguns resultados que a gente já viu, como deformações, flechas. Você tem a opção de tensão do elemento. Você pode clicar em ver as tensões assim em gráficos, ou tabelas, ou clicar em verificação individual, clicar em um elemento específico e ver as tensões ao longo do vão. A tensão normal, de elemento, vão Mises. Essa verificação individual também você pode fazer nos esforços internos. Se eu clicar detalhado, clicar aqui, eu tenho os gráficos para aquele elemento. E tensão de cisalhamento é quando você tem uma seção de duas fases. Depois você tem entrada na ligação, força ligação. Você clica aqui. Vamos lançar aqui. E você pode visualizar, você pode clicar aqui e você pode ver os resultados, o equilíbrio do nó basicamente. Então você pode saber, por exemplo, qual é a reação do pilar em relação às duas vigas ou a relação de uma viga em relação ao pilar. Para isso basta você eliminar, no caso aqui 29 e 35. Então estou isolando o B33 e eu vou ver nodalmente quais são as reações dessa viga em relação ao pilar ou ao conjunto aqui desse nó. Então eu venho em força de ligação, escolho a carga, escolho os valores que eu quero e mando atualizar. Eu tenho aqui quanto essa viga descarrega aqui na cabeça do pilar, tá? Ou quais são todos os outros valores também. Você pode ver todos os valores nodais que ocorrem, os valores de equilíbrio que ocorrem em relação de um elemento em relação a outros. E, por último, lista de materiais. Melhor ir ver em tabela. Comprimento, massa, superfície. Protocolo de cálculo. Basta dar um duplo clique aqui. Ele mostra forças em cada direção, quantidade de equações, tempo de processamento. E assim vai. Ok. Então, isso aqui é a parte de resultados que não foi demonstrada anteriormente. E agora a gente vai para a extração de imagens. Então, renderizando aqui a estrutura, você pode extrair a imagem com o botão direito. Você pode clicar dentro desse bloco aqui, ó, todo esse bloco, são todas as opções de extração de imagem. Então, você pode clicar em imprimir imagem, escolher um tipo de papel e imprimi-la. Você tem aqui como definir algumas coisas, mas você define o papel, define a imagem e manda imprimir. Você também pode imagem para a galeria de imagens. Então você escolhe a escala, vou botar uma escala de 50, 1:50, vou dar OK. E a imagem vai dentro da galeria de imagens, que vem aqui, ó, ferramenta de desenho, galeria de imagem, duplo clique. Eu tenho essa imagem aqui. Ele foi dessa forma, mas aí eu posso pedir para desenhar de outras formas, linhas ocultas, por exemplo. Clicando aqui dentro dessa área eu posso dar um preview. Próxima opção é salvar a imagem para arquivo. Aí aqui embaixo vou ter várias opções de salvar a imagem. As mais interessantes são o CAD 2D, o CAD 3D. Eu também posso salvar um PDF 3D. Aí, trabalho. Então, basta eu clicar aqui, dentro da tela, eu tenho o PDF 3D. Isso aqui é um leitor de PDF, o Adobe Reader, aquele grátis, gratuito, né, da internet. Então, se você abrir o arquivo de PDF 3D dentro do Adobe Reader, você vai ser capaz de girar a estrutura, olhar novamente o que tiver na minha tela do CIA, tiver numeração de nós, a estrutura não estiver renderizada, vai vir de acordo com o que tiver na minha tela. Voltando para cá, você também tem como salvar a imagem para a área de transferência. Seria o Ctrl+C dessa imagem aqui. Bem, mas com essa imagem, com essas opções de imagem, essas são as primeiras extrações de imagem. Eu também posso, a partir desse grid 3D que eu gerei, eu posso pedir para que o CIA gere imagens de forma automática. Para isso, eu tenho que vir em Projeto, Funcionalidade,
e ativar aqui, ó, desenhos automáticos. Dou OK. Quando eu entrar agora em galeria de imagens, eu vou ter a opção de clicar aqui novo pelo assistente. Eu posso pedir seções por planos do grid de linha. Então, basicamente, o que vai acontecer? O grid de linhas geram planos. Eu tenho um plano A, plano B, plano 1, plano 2, o plano A, B, C, D minúsculo. E a partir desses planos, o CIA vai gerar as imagens para mim. Então, clico aqui, gerar pelos planos. Posso definir texto, altura de texto em algum canto, qual o texto que vai aparecer, a escala, vou botar aqui em 50. Clicar em avançar. Vou clicar em avançar de novo, depois eu explico melhor. Vamos ver os resultados, depois eu explico melhor essas configurações. Concluir. Fechar. Então, estão aqui as imagens que ele gerou a partir daqueles planos, todas as imagens automáticas. Se eu der o duplo clique naquela área, eu tenho um sistema de CAD do CIA. Você pode gerar texto, gerar linhas e outras coisas. E ele já gerou as imagens aqui para mim. Perceba que as imagens têm algumas cores, vermelho, azul, verde. Daqui a pouco vocês vão entender por que nas configurações. Porque se eu vier aqui, eu vou voltar aqui e mostrar as configurações. Então, eu tenho aqui, ó, definição de planos todos ou se eu seleciono algum. Então, é bem fácil entender essa configuração. Parâmetros de visualização, de acordo com a janela ativa, ou para tipos estruturais. É aqui que vão vir aquelas cores. De acordo com o que você definiu, ele dá uma cor. Ou, se você tiver, por exemplo, de acordo com a janela ativa e tiver tudo preto, vem tudo preto. Direção de visualização, de acordo com a janela ativa, ou perpendicular ao plano, ou vista de fora da estrutura. Então aqui, geralmente sempre deixo perpendicular ao plano. Fazer a imagem para todos os planos selecionados, ou apenas aonde existirem elementos, também é autoexplicativo. Desenhar o elemento, apenas os elementos em plano, ou você pode dar em torno do plano. Isso aqui é uma projeção. Por exemplo, se você tiver uma cobertura, você vai ter basicamente um plano na base da cobertura e um plano no topo da cobertura. Se você pedir a imagem, você não vai ver as terças que estão no elemento em diagonal, por exemplo, no exemplo do galpão que a gente fez anteriormente. Então, aí nesse caso, eu dou um plano de projeção e ele vai pegar todos esses elementos em diagonais. Também posso pedir para ele gerar imagens com cargas e apoios ou imagens com resultados. Então, eu vou cancelar aqui para não gerar os desenhos novamente. Vou fechar. E ali eu tenho as imagens e agora eu preciso gerar uma planta. Então, eu venho em galeria de layout de planta. Clico aqui, gera uma primeira planta. Você tem como inserir carimbos ou inserir elementos de DWG aqui. Você tem várias opções de trabalho. Mas vamos seguir mais pelo básico. Então, vou inserir imagem da galeria. Escolher 4 imagens aleatórias. Vou fechar. Vai aparecer esse símbolo. Basta clicar e arrastar para fazer distribuição. Posso clicar de novo aqui. Imagem da galeria. Pegar aquela imagem em 3D. Fechar. Jogar aqui também. E digamos que essa aqui seria uma planta. Primeiro, eu clico aqui. Salvar para DWG. E você já pode abrir no DWG se desejar. Então, aqui que você gera suas plantas. Você vê que você pode lançar imagens 3D de qualquer vista. E se precisar fazer alterações na imagem, você pode clicar na imagem. Clicar aqui em propriedades. Aí você tem como alterar a escala e outras opções também. Então, fechando.